Olá, meu nome é Kátia, sou psicóloga clínica e hoje gostaria de compartilhar com você uma história sobre a importância de enfrentarmos as nossas emoções e pensamentos. O nosso personagem de hoje é o João, o jovem João. João era marinheiro e ele tinha o sonho de conhecer os 4 cantos do mundo com o seu barco. Um barco novo, bem conservado e forte. Mas esse barco, ele tinha um grande problema, que o fazia ser difícil de se navegar. No seu porão existiam monstros e demônios. E esses demônios, eles eram muito assustadores. Eles eram asquerosos, nojentos, malvados. E esses demônios chegaram no João e falaram: olha, é o seguinte, enquanto você ficar à deriva, não tentar colocar uma direção para o barco, tá tudo bem, a gente continua ali no porão. Não se preocupe, mas a partir do momento que você pegar a direção do barco e tentar colocar para algum lugar, nós subiremos. Então o João, com medo daqueles demônios, ficou ali, dentro do barco, mas sem nenhuma direção. Até que um momento ele viu uma ilha que ele escutava o seu avô falar muito sobre. Seu avô também era marinheiro. E ele falava que aquela ilha era um lugar tão especial, tão bacana, que aí ele falou: quer saber? Eu vou, pelo menos assim, de forma discreta, tentar pegar o leme e colocar ali, naquela direção, o meu barco. Bom, ele foi lá e começou a colocar. Foi ele pegar o timão, os demônios subiram e começaram a falar coisas horrorosas. Pegaram nas feridas mais profundas do João. E ele, com medo, largou o timão e continuou ali, à deriva. Os demônios então desceram e pararam de gritar. E aí foi passando os dias, e o João não aguentava mais aquela situação. E ele falou: vou tentar de novo. Ele lembrava para que direção era a ilha e foi colocar de novo. Nisso os demônios subiram com tudo. E parecia que dessa vez era pior do que das outras. Como eles conheciam todos os segredos do João e o jogavam na cara dele. Eles eram tão malvados, asquerosos e causavam tanto medo. Então o João larga novamente o timão. Nisso, o marinheiro mais experiente viu aquele barco à deriva, que nunca parecia estar se movimentando com uma certa direção. Então ele se aproxima do barco do João. Enquanto o barco se aproximava, o João tentou de tudo. Quando ele tentava expulsar os demônios do barco, eles reapareciam no porão. Se você gritava com eles, eles gritavam ainda mais alto e mais palavrões. Se ele fechava os olhos para simplesmente fingir que eles não existiam, ele ficava cego. Então ele também não conseguia escolher uma direção. Então aquele marinheiro mais experiente foi se aproximando e o João viu ele. Quando o João o viu, o marinheiro perguntou: o que você está fazendo aí? Eu estou reparando que já faz um tempo que você está à deriva. Está tudo certo com o seu barco? E o João disse: sim, está tudo certo com o meu barco. Ele é um barco forte e está bem conservado. Porém, eu tenho demônios no meu porão. Toda vez que eu tento pegar a direção, eles surgem e começam a gritar comigo e eles falam que vão me machucar e aí eu deixo. Para a surpresa de João, esse marinheiro mais experiente disse: mas eu também tenho demônios no meu porão. E João ficou: mas e como é que você consegue dirigir mesmo assim? Ele então disse: você já percebeu que o máximo que eles podem fazer com você é gritar? Falar palavras difíceis e te machucar apenas pelo que eles falam, mas eles nunca podem encostar em você, por mais asquerosos que eles sejam. Eles nunca poderão te encostar. O segredo é continuar segurando o leme, mesmo com eles gritando. Com o passar do tempo, você até se acostuma. Eles vão continuar lá, mas eles não precisam mais guiar a direção do seu barco.
Essa história do João nos faz pensar sobre a nossa própria vida. O barco é a sua vida. E os monstros são aqueles pensamentos e emoções tão difíceis de lidar. Cada vez que você tenta dar um jeito na sua vida, colocar uma nova direção, uma direção mais saudável, sair da deriva, eles reaparecem e gritam com você. Eles tentam te desequilibrar, mas quando você finalmente percebe que as suas emoções e pensamentos não determinam quem você é e não devem e não precisam determinar os seus comportamentos, você pega então e coloca a mão no timão. Você começa então a dar uma direção para o seu barco e para a sua própria vida. Então, por mais asquerosos que sejam os seus pensamentos e emoções, mantenha as mãos firmes na direção que você deseja dar à sua vida. E se você quer saber mais conteúdos sobre saúde mental, não esqueça de me seguir no Instagram e aqui no YouTube. Até mais, até a próxima semana.